Escola de Fundamento, módulo Paternidade de Deus. Amém? Mas como assim paternidade de Deus? Nós precisamos provar que Deus é Pai de maneira alguma. Nós não precisamos provar que Deus é Pai, porque Deus é Pai, ok? Então, a nossa briga não é se Deus é Pai ou não. Porque, como eu sempre falo, até outras religiões sabem que esse Deus Criador é Pai. E Ele criou as coisas. Então, nós precisamos, as coisas não, tudo que há. Nós precisamos entender que este Deus que é Pai, Ele tem um plano e um projeto para a Terra. E quando eu falo Terra, obviamente que a igreja está envolvida nisto, ok? Então, a visão ou o entendimento, ou, de uma melhor maneira, a compreensão desse projeto que nos é importante, ok? Quando você entende que Deus é Pai, quando você tem já isso dentro de você, que Deus é Pai, você precisa o quê? Compreender a visão desse Deus que é Pai. Você precisa compreender o projeto desse Deus que Ele é Pai. O propósito do qual, ou para o qual Ele criou todas as coisas. Então fala para a pessoa do seu lado assim, Deus não te criou à toa. Então para de ser um à toa. Então para de ser. Deus não criou nada à toa. Deus não criou o ser humano à toa. Deus não criou a terra, amados, para que ela fosse destruída, ok? No entanto, existe uma linha de pensamento, uma linha teológica que defende a destruição da terra. E aí, para muitos cristãos, dentro dessa mentalidade, dentro dessa cultura, dentro dessa morbidez espiritual, é muito mais fácil crer na destruição da terra do que na restauração dela. Porque a restauração da terra tem a ver conosco. E a destruição, nós entregamos a terra na mão, né, do inimigo. Então, terra, fique na mão do inimigo, faça o que você quiser. No entanto, quando nós falamos isso, está na mão do inimigo, deixa na mão do inimigo, o que é que nós estamos fazendo? Eu acho que eu marquei alguém na transmissão fechada, eu preciso que ver se o áudio está funcionando. E o que é que nós... Eu preciso que alguém... Então, o que é que nós precisamos fazer, amados, nisso? Entender. Se nós entregamos a terra na mão do inimigo, aí eu falo, o que que está na terra? Está você. O que que está na terra? Está a tua família. Está os teus filhos. Está a sua empresa. Está os seus projetos. Quando você entrega a terra na mão do inimigo, você está entregando quem? A tua vida, o teu casamento, a tua família, os teus filhos. Mas quando nós entendemos o propósito eterno de Deus e você luta pela restauração da terra, você vai estar lutando pelo quê? Lutando pela sua vida a ser restaurada, pelo seu casamento a ser restaurado, pelos seus filhos a serem restaurados. Porque não tem como você lutar, orar, para que o seu casamento seja restaurado enquanto você está entregando a terra para Satanás. A não ser que você tenha a ideia do quê? Do arrebatamento, e nada disso vai existir, e aí você vai estar lá, entendeu? Sendo assediado e tentado também como Lúcifer querer o trono de Deus. E essa história não pega. E essa linha teológica, ela não fecha. Ela não fecha. Ah, mas a Bíblia diz isso, isso, isso. Ok, a Bíblia diz 1, 2, 3. Mas a Bíblia também diz de Apocalipse a Gênesis que Deus criou as coisas para viverem conforme a vontade dele. Então não é porque nós não queremos ver a terra restaurada que nós vamos distorcer aquilo que Deus projetou. E aí então, amados, no decorrer de todo esse processo, desde Gênesis até Apocalipse, a gente vê lá em Malaquias um ponto onde há uma intervenção e que liga a responsabilidade dessa restauração para que nós possamos ser uma igreja entendida e compreendida, ok? Lá em Malaquias, no capítulo 4, versículo 5, Malaquias 4, 5,
que diz o seguinte: vede, eu vos enviarei o profeta Elias. Mas calma aí, esse profeta, ou este livro do profeta Malaquias, quem é que está falando ali através da boca dele? Tem 2, 3 pessoas que entendem que é Deus, né? Então quem está falando através da boca do profeta ali? Então Deus está dizendo assim: eu vos enviarei o profeta Elias. Então ele está enviando uma figura para intervir em algo que está bagunçado. É claro que aqui a gente já não está em Gênesis pós o pecado, mas estamos já bem um pouco adiante, mas Deus continua intervindo. O quê? Intervindo na terra que se tornou um caos, mas agora ele está enviando a figura do profeta Elias. E ele diz: antes que venha o grande dia e terrível do... Que dia é esse, amados? É o dia que todo crente tem medo, né? Quando fala nesse dia, todo crente quer deixar de pecar, começa a vir para a reunião, começa a não fazer mais coisas erradas. Ah, vai acontecer. É ou não é? Mas vai acontecer e ninguém pode. Pode falar, tá saindo? É minha, eu só marquei. Alguém, eu acho que eu devo ter marcado, não apareceu para ninguém. Tá, tranquilo, tranquilo. Então, é um dia que ninguém pode fugir dele. Pode falar para o seu irmão, é um dia que nós não poderemos fugir dele. Ok. E aí, então, o que que ocorre, amados? Esse dia você não vai poder fugir dele. Se você crê no arrebatamento, se você não crê no arrebatamento, se você crê em qualquer outra coisa, mas esse dia vai acontecer. Sim ou não? Sim ou não? Agora você, crendo que a terra vai ser destruída, que você quiser ficar de mãos cruzadas, de braços cruzados, e não fazer nada, viver uma vida e só esperar entender que você será levado, né? Arrebatado, tudo mais, e morar, entendeu? Vai, como algumas pessoas acham, vai ter uma mesa imensa. Imagina todos os salvos, os santos, vai ter uma mesa imensa, né? Tem uns que não estão nem preocupados com o que vai ter lá, só com a mesa e o que vai ser servido na mesa, né? Tinha uma pessoa que a gente conheceu que ela falou assim: ah, essa era a minha visão, que tinha uma mesa grande, não, mas eu passei necessidade aqui na terra. Eu sonhava com esse momento que Deus iria. Imagina Jesus indo lá com um prato, igual um garçom, é ou não é? E servindo os amados. Oi, meu irmão, oi, meu filho amado. Oi. Imagina, qual é a visão que você tem disso? Vamos supor, não, mas tem uma miríade de anjos. Então imagina todos os anjos descendo ali com a gravatinha borboleta, servindo os amados na mesa, na grande mesa, né? Como é que você imagina, né? A gente brinca, mas existe uma verdade sobre isso. Porque o que seria mais interessante? Você ser arrebatado para morar no céu ou ser responsabilizado por restaurar essa terra. E aí o que acontece? Ah, não, eu creio nisso aqui, no arrebatamento. Então pronto, só cruza os braços e espera. Mas que Deus é esse que iria fazer você viver 100 anos nessa terra, 90 anos nessa terra de braços cruzados, ver todas as coisas acontecendo, corrupção, a igreja desfalecendo, tudo, as famílias sendo destruídas, mas você crê no arrebatamento e o teu dever é só ficar de braços cruzados, porque você não deve lutar pela restauração de nada. Fecha-se a igreja, fecha-se as portas, porque a igreja está na terra para quê? Para estabelecer cura, para estabelecer o evangelho, para estabelecer a libertação, sim ou não? Mas a gente crê no arrebatamento, então cruza-se os braços, porque você não crê na restauração das coisas, e fecha as portas. Assim seria, sim ou não? Por isso que nós precisamos pensar, pelo menos um passinho, pelo menos isso, raciocinar o que realmente Deus quer de nós e da terra, pelo menos um passinho. Opa, não, Deus não quer que eu seja destruído, que os meus filhos, o meu casamento seja destruído. O que Deus quer? Mas Ele enviou o Filho. Para que Ele enviou o Filho? Para que nós pudéssemos ser salvos, resgatados. Mas resgatados para onde? Para o céu? Não. Mas para onde? Não, a Bíblia diz isso, isso, isso. Não, calma aí, eu vou estudar mais. É aí que nós chegamos no ponto de estudar mais. O que Deus quer para nós.
Porque se for de uma outra forma, nós fecharmos só com o entendimento, amados, do arrebatamento, então cruzemos os braços, não tem mais nada para fazer, sim ou não? Apenas esperar a vinda do Senhor. E aí pergunta-se, por que então Deus deu continuidade depois de Noé, depois de Adão e Eva, depois de Noé, depois de Davi, e depois envia Jesus, e depois dos apóstolos? Porque o ápice, amados, da igreja foi com os apóstolos, os primeiros apóstolos. Foi o ápice da igreja. Aonde Jesus veio, morreu, ressuscitou. Ali os discípulos viram aquele ato. E Roma foi afrontado. As coisas ali foram perseguidos, amados. Morreram como mártires. Ali era o ápice da igreja. Ninguém hoje vê, como nós falamos no início, somente o outro lado lá do Irã, que morrem como mártires. Mas ninguém vê hoje. Imagina o líder da igreja católica, ela assim, eu vim aqui, Irã, eu vou me entregar para que haja paz. Vou morrer como mártir. Não vê mais isso, não. Você não vê um líder da igreja evangélica indo lá assim, ó, vou aqui, vem aqui, pregar paz, eu vou morrer como mártir. Não vê. Mas lá atrás se viu isso. Os apóstolos, os primeiros discípulos fizeram isso. Então, se era para fechar, e a graça já estava estabelecida, porque Jesus morreu, amados, morreu, creram, foram salvos ali, os que creram. Então, chegou o ápice. Chegando naquele ápice, Deus estabeleceria, segundo o que os crentes hoje, depois de 2000 e poucos anos, estão esperando. Então, não teria um motivo, depois de 2000 e poucos anos, motivo de continuar. Porque iria se cumprir. Ou então, quase na sua totalidade. Porque Cristo, porque apóstolo Paulo se moveu como um tabernáculo vivo. Cristo, ele fala, Cristo em vós. Olhe para mim, porque Cristo está em mim. Chegou o ápice. Nós estamos esperando a festa profética se cumprir, tabernáculo estamos. Mas ali em Paulo, começou. Então era o momento, segundo o que muitos cristãos pensam, era para fechar tudo. E nenhum de nós existirmos hoje. Porque ali naquele momento chegou a um ápice da igreja. Será que passou todo esse tempo e Deus falou bem assim, não, todo esse mover poderoso vai se passar e aí vai ter uma igreja fraca, desistida, desanimada, desonrosa, preguiçosa. Tá bom, né? O currículo. E nesse momento, porque eu sou um Deus tirano, eu vou vir nesse momento e pegar todo mundo de surpresa. Tu acha que Deus ia pensar assim? Pois é. Então tu acha porque depois do tempo da graça, da manifestação do ápice da igreja do Senhor, nós estamos aqui nessa terra, amados. Tu acha que Deus errou o botão do reset? Ou do start do novo tempo? Claro que não. E aí que está, de geração em geração, ele está esperando que a igreja tenha o entendimento do propósito eterno dele. Só que a igreja hoje está igual a Rainha Vashti, fazendo festas particulares. E hoje é o dia. Não, mas eu tenho uma festa particular, eu tenho isso. E aí então, Malaquias, no capítulo 4, versículos 5 e 6, diz: Vede, eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do... Ele converterá o coração dos pais e o coração dos filhos, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Já que a terra está tão contaminada, já que o povo é tão desonroso com Deus, não seria mais fácil Deus falar bem assim, não, eu vou lá e eu vou ferir a terra com maldição? Não seria mais fácil? É isso que eu falo, vamos pensar. Deus está dizendo assim, eu vou enviar a figura de um profeta, e olha que palavra profética não é fácil, né? Tem uns que falam assim, eu prefiro a maldição do que ouvir um profeta. Tem gente que pensa assim. Porque tem gente que prefere viver na maldição do que se corrige pela palavra profética. Olha para o seu irmão, só com um cantinho do olho, assim, para não entregar ele.
Então, nós precisamos entender que Deus, ele tem um plano, e ele vai cumprir esse plano. E ele está o quê? Nos posicionando para isso. E aí que a gente entra. Opa, então essa figura de Elias pega o papai biológico e o filho biológico e sente num gabinete para direcionar, para dizer, olha, obedeça a teu filho, obedeça. Não. Essa figura desse profeta, amados, Deus envia ele para que haja uma correção daquilo que está na terra, que é a criação, que é os filhos, e esses filhos voltem o seu coração para o pai. E também, o coração do pai se volte para o filho. Mas eu pergunto, como é o coração do pai se voltar para o filho, se o filho não quer ouvir? Então vem essa figura para que a palavra venha e diga à igreja. A igreja que é filho de Deus, para entender o propósito eterno. E como é que os filhos de Deus se convertem o coração? E como é que o coração de um pai se converte ao filho? Como é que é, amados? Quando essa conexão coração se fala de mente, ok? Não é de emoção. Eu me afastei porque Deus não me abraçou. Não tem nada a ver de emoção, não. Me afastei porque Deus não quis me dar aquele crush. Não tem nada a ver com o teu emocional, porque o emocional já é destruído. Tem a ver com propósito, coração, mente, propósito. Então, quando o propósito de Deus se pode novamente se revelar ou se converter para o filho, e o coração do filho se converte ou volta a entender o propósito eterno de Deus. Então, essa figura do profeta Elias, que representa a figura do pai, ele vem para trazer a igreja novamente para o entendimento ou o propósito eterno de Deus. E diferentemente de muitos profetas que vai para o monte, né? Entregar a chave, entregar envelope branco, entregar que tem um demônio no couro da pessoa, entendeu, que tem uma macumba feita, não sei o quê. As pessoas buscam profetadas desse tipo, enquanto tem um Deus que pode resolver tudo. É ou não é? Como eu falei, as pessoas vão para o monte para ver quem? Deus. É ou não é? Ou para buscar o poder de Deus, mas não busca o caráter de Deus. Elas vêm cheias do poder, até se tremendo. Mas o caráter não vem. E o mau caráter fica ali. E aí, então, para que é necessário isso? Para que Deus não fira a terra. Deus tem um propósito. E ele espera o quê? Que o coração do filho se converta a esse propósito. E esse filho se posicione novamente para fazer aquilo que Deus realmente sonhou. Entende? Então, quando os filhos ou a igreja está vivendo o propósito eterno de Deus, essa terra, ela vai também viver isso e ser o quê? Restaurada. E essa figura, que aqui no primeiro momento a gente vê como a figura do profeta que veio lá atrás, como os profetas que vieram, e eles vieram sempre trazendo uma palavra muito forte, porque, amados, tem corações que são duros, e aqui nesse caso, converter coração, existem corações de pessoas muito duras, e aí é necessário o quê? É necessário uma palavra que queime, uma palavra como fogo, uma palavra profética, para trazer ou quebrar os bloqueios que a pessoa tem. Quantas pessoas têm bloqueios? Eu sempre falo. Quando a gente chega, parece que as pessoas estão com bloqueio, e a gente vai ministrando, e a pessoa vai. Aí no último dia, como teve um que me abraçou ontem, falei, o que aconteceu contigo? Foi liberto? Porque desde o dia que eu cheguei, você não deu um abraço? Tem gente, amados, que vai minando, o coração vai ficando duro, lodo. Aí vem a palavra. Até abraçar. Né? Aí me abraçou ontem, eu até me espantei assim. O que foi que aconteceu? Porque a gente sabe que quando a gente só abraça alguém, fica mais sensível quando está perto da morte, né?
Quando eu estou em uma guerra de enfermidade, a minha esposa sabe. O que aconteceu contigo, amor? Tá mais manso, sensível, tá mais light, tá mais leve, tá mais... O que é? A morte te visitou ontem? Quase, amor, quase. Chega lá, passou assim, entendeu? Você tá entendendo? Então, às vezes, para a pessoa mudar, não é? Então já sabe, quando tem o marido levar sorvete, bombom, flores, começar a te dar um dinheirinho para você comprar uma. Olha aqui. Senhor, não estou orando para morrer, não, mas o espírito da morte deixa eu ficar ali rodeando para dar um ensinamento nele, hein? Olha, o Zé já liberou toda a grana dele para Nilda. O Zé não tem nem mais como comprar sapato. Por tanta vez que já foi visitado, hein? Mas se tiver que visitar, é assim, ó, só visitar. Tchau, já veio, tchau. Já pode ir, tá? Espírito de morte. Não fica aqui não. Não fica aqui não. Então, às vezes a palavra profética ela é dura. E ela tem um propósito. Como eu falei, amados, se profeta agrada, tem alguma coisa errada. Se profeta fala palavras macias, singelas, tem alguma coisa errada. Que profeta tem uma missão na terra. E não é entregar molho de chave. Eis que eu estou vendo um anjo aqui. Eis que o molho de chave, o anjo está trazendo molho de chave. Eis que o envelope branco vai ser aberto agora. Amados, se tu quer viver isso, era para te ter ido no tempo que o Silvio Santos estava vivo. Tá bom? Lá no baú da felicidade, nessas coisas. Porque se você quer viver o propósito eterno de Deus, o profeta ele tem uma missão. E a missão dele é converter. E a palavra converter, ela está ligada a convergir. Então essa vai vir a palavra forte e vai bruscamente ou de maneira forte vai arrancar a pessoa de uma direção e arrancar. Porque se você for ver o desígnio do chamado de Jeremias como um profeta legítimo é o quê? Arrancar. Destruir. Aniquilar tudo o que não tem a ver com Deus. Então, a figura do profeta vem para arrancar, convergir. Então, vai romper a pessoa dali daquele lugar. E eu vou dizer, quando a gente está conformado, está tranquilo, é tão bom, né? Aí chega alguém para nos instigar, para dizer que tem que mudar, para dizer que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo. É ruim, é ou não é? Está tão tranquilo aqui. Imagina quando a pessoa também se acostuma com o pecado. E aí vem uma palavra que revela aquela situação. E aí você se sente totalmente incomodado, porque você sabe agora que Deus o quê? Está te dando a oportunidade de se converter antes que o diabo jogue no ventilador. Quando a palavra de Deus vem, amados, e você sabe que a palavra revelou você, e não aquelas reveladas de monte, quando revela você, porque Deus está dizendo assim, ó, se arrependa, se converta, porque Satanás está preparando para jogar no ventilador. E depois que joga no ventilador, o estrago é maior. Então Deus envia essa figura que representa Ele. O Deus que é Pai envia a figura do profeta que representa essa autoridade de Deus, que representa esse propósito de Deus, que representa os interesses de Deus. E aí a gente vê lá em Lucas 1,17. Pode ler, por favor? Lucas 1,17. Vamos lá, igreja, toda a igreja. Já, 1, 2, 3 e irá. Pronto, aleluia, glória a Deus, amém. Olha só, irá adiante dele no espírito e poder de Elias. Isso, na verdade, essa figura aqui que está assim, é Jesus. E quem vai à frente de Jesus? O espírito de poder, olha só.
o espírito de poder vai à frente. Ó, e poder de Elias para converter o coração dos pais e converter os rebeldes, olha só, e converter os rebeldes. Então, uma das posições, das funções da figura profética, a gente está falando figura profética, mas também é a figura apostólica, que depois a gente vai ver. Dessa figura profética, amados, do profeta, é o quê? É combater a rebeldia. Diga a pessoa do seu lado, entendeu agora por que você odeia o profeta? Porque você é rebelde. Imagina, amados, é ou não é? E aí, então, olha só, converter os rebeldes à prudência. Mas qual é a intenção do profeta? É fazer com que aquele rebelde volte à prudência. E o que é a prudência? Decisões sábias. Porque quando a pessoa está ali com o coração fechado, rebelde, ela começa a fazer coisas erradas, decidir errados, ações erradas, postura errada, e aí uma hora ela vai se ver enclausulada pelas decisões. E a palavra é muito clara, que Deus pega o rebelde e coloca no deserto. Mas o solitário que busca a Deus, ele pega e faz viver em família. Olha só. Então, quantos aqui eram rebeldes e que estavam lá só, se batendo, ninguém compreendia, ninguém amava, ninguém não sei o quê, e de repente você tem a oportunidade que Deus te traz para uma família. Hã? Deus te traz para viver em uma família, amém? E aí o que acontece? Aquela síndrome de rebeldia quer se manifestar. E a palavra profética vem para te lembrar de onde Deus te tirou. Que você era solitário, buscou a Deus. E Deus te fez viver em família. Ok? E aí, olha só. Converter o coração dos rebeldes à prudência do justo. E preparar um povo bem disposto. Diga disposto. Ok? Igreja, acorda. Deus, ele usa um povo disposto. Não um povo indisposto. Deus não usa quem é indisposto. Deus usa quem está disposto. E uma das missões do profeta é exatamente isso. Preparar um povo. Fala aí para o irmão do lado, porque ele não sabe nem o que é isso. Preparar um povo disposto, enfim, com o coração ali, amados, dado ao Senhor. Aleluia! Isso é importante, amados. Por quê? Porque todo rebelde ali não tem disposição. Amados, se eu estou chateado, eu vou ter disposição em ajudar em alguma coisa? Eu vou ter disposição em ajudar um irmão? Eu vou ter disposição em orar, fazer, limpar, organizar? Não vou ter. O rebelde vem, fecha ali, ouve, pega ali uma palavra, ele vai embora, ele sai. Ele sai. Porque ele está ali debaixo de uma guerra. Por isso que a palavra profética vem para romper e trazer prudência. Opa, calma aí. O que falou foi verdade? Foi. Eu gostei? Não. Eu não gostei do que foi falado. Mas é uma verdade? É. Então, eu continuo com o coração duro, fechado, ou eu decido ser prudente em aceitar a verdade? E aí começa o quê? A mudança. Amém? Então, nós precisamos entender que quando Deus envia essa figura, é para que moldar a igreja, e essa igreja terá disposição, mas essa disposição que ela não tinha, essa disposição tem que ser para o Senhor. Você entende? Porque quando você vai num churrasco com os amigos, qual é a tua disposição? É ou não é? A pastora me chamou esses dias para comer um churrasco, e aí eu estava com um monte de coisa, estava em casa, né, porque eu gosto de estar em casa. Esses dias o José Maria foi lá, me viu lá um computador, dois celulares, e eu estava lá. Veio lá e tá. Aí quando alguém me chama e em cima da hora, né,
Aí eu falo assim, ai. Aí eu falo para a esposa, acho que eu não vou não. Não, porque eu preciso logo terminar aqui e tal. Aí a barriga, ela lembra que eu tenho barriga, né? Aí eu falo bem assim, aí eu falo, não, vamos. Disposição. Disposição, segundo os seus interesses. Se a gente tem disposição para os interesses, sim ou não? Teu time vai jogar, você vai. Ah, hoje não tem reunião de nada. Ah, hoje é reunião de mulheres, então eu estou livre para assistir meu jogozinho. Não é pecado, né? Eu vou ficar aqui em casa, não vou chamar nome. É. Não saiu, mas ecoou aqui. E Satanás, que criou todas essas palavras, ele sabe. Ei, peguei, falou. Não, não falei nem. Falou. Eu vi a primeira letra. Satanás não é tão tapado quanto você. Ele é um ser inteligente. Né? Aí você não sabe por quê. Embaraços na casa, as coisas acontecendo errado. Porque as palavras, elas são vidas. E elas são morte. Então nós precisamos compreender, amados, e entender o propósito que Deus envia uma figura de restauração. Para que uma figura de restauração? Aí eu pergunto, se Deus não quisesse restaurar, para que iria enviar Elias? Sim ou não? Para quê? Se Elias é uma figura de restauração, e essa figura de restauração, ela começa exatamente isso, conectando o coração dos filhos, da igreja ao pai. Fazendo com que o pai possa novamente converter o coração dele, ou novamente se voltar para a igreja, porque essa igreja agora está buscando viver o propósito. E aquela conexão do Éden, aonde Deus vinha e os filhos estavam ali, dispostos, não mais indispostos. É que eu vi que tu vinha e eu não estava mais disposto para ti. Foi essa a frase. Eu vi que você vinha e eu tive medo. Medo de estar à tua frente, medo de ouvir que tu ia falar, medo de dizer o que tu ia mandar eu fazer. Eu tive medo, então eu não estava mais disponível para você. Então, não adianta Deus vir, amados, encontrar uma igreja que vira a costa. Então é necessário que o coração desse pai esteja convertido, mas o coração da igreja também se converta a esse propósito. Porque Deus, ele não é emocional. Ele não vai ficar assim, igreja, olha para mim, por favor, olha para mim, eu te criei, olha para mim, meus filhos. Ó. Não é igual sua mãe que fica passando mão na sua cabeça. Nos erros, é ou não é? Ô filhinho, ó. Não. Então Deus envia Elias para converter o coração também dessa igreja. E aí então, os corações se convertem, significa a conexão do que é importante, que é o propósito eterno de Deus. Aleluia! Então, hoje, a figura dos apóstolos e dos profetas, nesse tempo que já estava decretado, declarado, é justamente contra a apostasia. Porque quando o espírito da apostasia vier, ou que já está, amados, sobre a terra, e para fazer com que a igreja, principalmente no nosso tempo, perca o amor, perca a disposição, então a figura dos apóstolos e profetas são fundamentais para combater o espírito da apostasia. Pergunta a pessoa do seu lado, você sabe o que é apostasia? Então, amados, você literalmente entra nessa apostasia deixando de amar as coisas de Deus, deixando de amar a Deus, deixando de viver as coisas de Deus, amém? Quantos aqui falou assim, eu estou vivendo uma frieza? Apostasia. Eu não sinto mais vontade de orar. Apostasia. E o diabo aposta nessa azia espiritual que está tendo. E o único remédio para isso é a palavra profética. Ok? Então Satanás aposta, mano. Demais. É ruim ter azia? Demais, né? Chega, vai queimando aqui.
Então, nós precisamos entender isso. Lá em Marcos 9:12. Marcos 9:12. Respondeu Jesus. Lá, só que voltando, você vai ver que existe uma palavra profética em Malaquias capítulo 4, de um profeta, no Antigo Testamento. Ok? E ele fala exatamente do espírito, né, de Elias. E aqui, Marcos 9:12, o que está dizendo? Respondeu. Quem disse isso? Jesus. Jesus está afirmando o que aquele profeta também falou, que Elias virá primeiro. Em outro texto, que Elias também já veio. Então tu vai ver que esta figura, ela está em constante operação. Isso a gente não está falando nem dos livros dos profetas que atuaram. E nenhum profeta, amados, ou os profetas que vieram legítimos de Deus, sempre foi para cumprir o quê? O propósito eterno de Deus. Eu sempre fico imaginando os profetas que hoje existem aí na terra, cada um, né? Imagina eles entrando na presença de Nabucodonosor, rodando, hein? Imagina, porque eis que te digo, Nabucco. Imagina, eu pegando aquela cena, fazendo um recorte, né, como o pessoal da internet fala, daria até para fazer um recorte desse, colocando-se na frente da Nabucodonosor. Nabucodonosor diz assim, sai daqui, serpente, que tu, tu não... Mas enfim, amados, você vai ver que esta figura aqui, mas ela sempre esteve presente ali. Por exemplo, um decreto profético que Deus liberou, que era uma palavra profética. O que é uma palavra profética? Anunciando ou trazendo em palavras um acontecimento futuro. Gênesis 3:15. Gênesis 3:15 fala exatamente um evento futuro que nunca mais esse é um tempo muito presente do que está acontecendo, que foi proferido em Gênesis 3:15. A guerra entre os filhos de Deus e os filhos de Satanás. Uma guerra, e que essa guerra iria permanecer. Claro, isso os filhos de Deus, né? Porque tem uns que estão tomando chazinho com Satanás por aí, hein? E aí Jesus fala isso em Marcos 9:12. Respondendo Jesus, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará. Calma aí. Estamos vendo no novo? Então pronto. Aí pode colocar versículo que foi do agora. Restaurará todas as coisas. Mas Filipenses, mas não sei o que, Tessalonicenses fala que a gente será arrebatado para o céu, os anjinhos vão nos carregar igual um bebezinho. Não. Está escrito. Jesus fala bem assim, ó, e restaurará todas as coisas, no Novo Testamento. E aí a restauração começa por onde? Pelo próprio Jesus. Porque quando ele vem e ele morre, né? Ele morre, ou a gente vê de uma maneira muito efetiva isso, quando se cumpre essa palavra que os profetas lá atrás falavam, virá um. E aí ele vem, e ele vem para quê? Primeiramente para restaurar nossas vidas, nossa comunhão com Deus. Amém? Isso é uma restauração? Sim, isso é uma restauração. Olha só. Efetiva. Por quê? Porque agora tu pode orar diretamente a Deus. Tu não precisa trazer um carneirinho para a gente sacrificar aqui, e aí, entendeu? Ainda ficar na mão do sacerdote, se estiver em pecado ou não. Você pode estar diretamente com Deus. Está entendendo? Se conectar. Então, restauração. Mas acabou? Não. Jesus vem, te conecta novamente ali a Deus. Para quê? Qual é o propósito? É aquilo que eu falo. Vamos pensar um pouquinho mais? Só dar um passinho? É ou não é? Vamos pensar um pouco. Para que Jesus vem, efetiva essa restauração de nos conectar a Deus? Para qual propósito e motivo? E ele fala,
restaurará todas as coisas. E aí você começa a tirar tempo buscando o que vai ser restaurado. Será que é a minha moto que furou, danificou? Tem uns que são tão naturais, começam pelas coisas naturais. Será que é meu fogão que quebrou, minha geladeira que queimou? Então, o que é importante primeiramente para Deus? É a sua vida ser restaurada. E a sua vida ser um instrumento de restauração para o seu casamento. E lembra do legado das gerações e gerações seguintes? Os teus filhos serem restaurados. Aí você partir para a glória e que seja em Cristo, amém? E os teus filhos se levantarem em fé e dizer assim, não, nós temos esta fé. Ninguém nos rouba. Não precisa virar homem-bomba não, tá? Mas ninguém nos rouba a fé em Deus. E aí, amados, vai nascer uma geração que nada, dinheiro não vai tirar da presença de Deus. Bens não vai tirar da presença de Deus. Faculdade não vai tirar da presença de Deus. Croche, né? Não vai tirar da presença de Deus. Pecado não vai tirar da presença de Deus. E aí a gente vai ver a fé daqueles caras lá do outro lado, que abrem mão de tudo, da sua própria vida, para fazer honra ao A, né? Que não é o A de amor. Você está entendendo? Mas hoje o cristão, sem esse entendimento da restauração, o que acontece? Começa a trabalhar e começa a esquecer de Deus. Começa a ganhar umas cifras a mais, esquece de Deus. Fica sensível, conhece uma menina, já não quer mais orar. Conhece um menino, já não quer mais buscar a Deus. Que geração mais Nutella. Imagina o profeta Elias numa geração dessa, gente. Não, imagina o profeta Elias. Ele não ia sair correndo e Jezabel não saiu, eu vou correr dessa igreja. Não tem como. Ou, você está entendendo, queridos? E quando uma palavra de amor como essa vem numa manhã dessa, você já se sente, entendeu? Atacado, ofendido na sua honra. Tu não sabe nem o que é honra, porque tu não honra a Deus. E honra não é de pessoas humanas, honra pertence a Deus. Por isso, às vezes, o pai quer honra dos filhos, mas se o pai não honra a Deus, como é que vai querer honra? A palavra honra, a essência da honra, é de Deus. Nenhum homem criou. Não foi nenhum homem, é que nem a palavra justiça. Mas os tribunais... Não, a palavra justiça foi criada em Deus, por Deus. Deus é justo. Não são palavras dadas a nós, de homens comuns, de pessoas naturais. São coisas divinas, essência de Deus, tributos de Deus. Então, às vezes, a gente quer isso. Quer que a esposa nos honre, mas você não honra a Deus. Quer que o marido te honre, mas você não honra a Deus. Quer que os filhos te honrem. Só tem um lugar onde nós podemos conhecer honra, em Deus. Quando você honra em Deus, a palavra é muito clara. Eu honro os que me honram. É claro. A palavra honra pertence a Deus. Pergunta a pessoa, entendeu? Entendeu? E aí então Jesus está falando aqui, e restaurará todas as coisas, e a gente não pode dizer assim, não, mas é no Antigo Testamento. Não, é no Novo Testamento, e é o próprio Jesus que está falando. Se você ama Jesus, você tem que correr atrás de entender o que ele quis dizer nisso. E restaurará todas as coisas. Não, mas essa restauração estava falando, entendeu? Daquele momento. Não. Estava falando do propósito eterno de Deus. E se o propósito eterno de Deus terminasse aqui, na morte e ressurreição de Jesus, se terminasse aqui o propósito eterno de Deus, como
muitos pregam que termina na salvação. Aí eu te pergunto, o que nós estamos fazendo aqui? O que nós estamos fazendo aqui, pastor Santana? Aí vamos ter que falar bem assim, ó. Há 2000 anos também não, mas há 1000 anos a igreja foi arrebatada e a gente está 1000 anos aqui na terra pregando. Seria isso. Você está entendendo a lógica? Porque a palavra de Deus, amados, ela tem que trazer isso. Se terminasse ali na salvação, o que estaríamos fazendo? Qual seria o sentido de pregarmos? E Deus, amados, Ele tem um propósito e Ele nos ama. E como a palavra fala em Efésios 10:1, coloca lá, Efésios 1:10, por favor, Ícaro. Efésios 1:10. Para a gente tentando fechar aqui. Olha só. De fazer convergir nele. Nele quem? Em Cristo. Na dispensação da plenitude. Porque existe um tempo para a restauração de todas as coisas. E esse tempo não terminou ali na salvação ou na morte e ressurreição de Jesus. Existe um tempo aonde tem um trabalho a ser feito de fazer convergir todas as coisas. De fazer convergir o quê? A sua vida, o seu casamento, seus filhos, todas as coisas. Todas as coisas precisam voltar para quem? Para Ele, para Cristo. Não é isso que a palavra fala? Dele, é dele, por Ele e para Ele. São todas as coisas é o que, amados? Somente do dia que Ele nasceu, do dia que Ele morreu e do dia que Ele ressuscitou? Não. Porque lá atrás, Ele já estava. E foi através dele, de Cristo, o arquiteto da criação, que todas as coisas foram criadas. Foi por ele, amados, através de Cristo, todas as coisas foram estabelecidas. E se o diabo roubou tudo isso das mãos do homem, então vai voltar novamente para ele todas as coisas. Todas as coisas precisam voltar. Aí você vai falar assim, mas como vai voltar? Tudo quebrado? Não, vai ser restaurado. É só você olhar um tempo atrás como você vivia no pecado e agora que você já começou a tirar o teu dedinho. Só tirar o teu dedinho já não é muita coisa das coisas erradas? Imagina quando toda a tua vida estiver fora das mãos do inimigo. Não vai ser tremendo? Poderoso? Imagina, tu vai parar para ouvir falar sobre Flamengo quando toda a tua vida estiver restaurada? E aí, cara, beleza? E aí, nosso Flamengão? É ou não é? Tu vai parar para ouvir um negócio desse? Tira o Flamengo, coloca o Vasco, coloca o Corinthians, mas enfim. Não é para não achar que só eu persigo o Flamengo, não, tá bom? Coloca aí. É ou não é? Mas tu vê quando a pessoa é natural, ela pensa das coisas naturais. Conhece todos os jogadores do Flamengo. Fala 3, 4 ou 5 livros da Bíblia. Não. Na onde mesmo? Na 1 ou na 2? Não sabe nem que existe o livro da Bíblia. Abacuque. Abacuque eu lembro o nome de um cachorrinho, mas Abacuque está na Bíblia. Amado, gente natural só presta para coisas naturais. Não tem como. Agora a pergunta, é ou não é? O nome dos jogadores, do time, do Vasco, a pessoa sabe todinho. Porque a vida dela, a mente dela, ela dispôs a mente dela, a disposição para aprender. E sabe o nome da mulher, dos filhos. Aquela mulher que brigou, lá que ficou sendo falada aí. Como? Virgínia, tá ali, uma sabe. A Virgínia, né? Que foi um comentário geral por aí. Não vai dizer que tu não sabe, não. Que também ficou perseguindo lá na rede social. Virgínia? Quem é Virgínia? Virgínia é casada com fulano. Fulano tem filho. E agora fez isso, aquilo. Amados, que isso? Que isso? Tá vendo como a tua mente natural ela é sequestrada para as coisas naturais? E quando a palavra fala que nós temos que colocar as coisas lá no ar,
nossa mente, nossos pensamentos lá no alto, das coisas do alto, é ou não é? A primeira coisa que tu pensa, ou que o religioso pensa, relacionado lá do alto é o quê? Ah, eu vou viver com os anjinhos no céu. É isso. Em vez de pensar nas coisas do alto, quais as coisas do alto? O que Deus criou, como Deus te criou, na restauração de todas as coisas. O que pulsa o coração do Pai para a sua vida nesse tempo. Como Deus quer que você viva, como Deus quer o seu casamento, como Deus quer todas as coisas. É isso colocar a mente lá no alto. Amém? Aleluia. Aleluia. E não ficar, amados, achando que os anjinhos vão ficar te servindo. É ou não é? Jesus falou e não tem como negarmos. E é aqui que a gente começa esse módulo. Porque a figura dos profetas e dos apóstolos são tão importantes nesse tempo. Porque há um caos, há uma mazela sobre a terra. E existe essas duas figuras de fundamento, como a gente vê lá em Efésios 2:20, coloca lá, Ícaro. Efésios 2:20. O que diz aí? Ok, olha só. Então a igreja, ela precisa ser o quê? Edificada, construída, restaurada sobre os fundamentos, sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Então, apóstolos e profetas, eles devem viver uma verdade. E essa verdade que os apóstolos verdadeiros, os profetas verdadeiros têm que viver, qual é? Cristo. Cristo. Não é visão G1, G3, G4, não é isso, aquilo, é Cristo. Como é que você sabe que um apóstolo, um profeta é verdadeiro? A pregação, o ensinamento deles será sobre este fundamento, que é Cristo Jesus, a pedra angular. Não existe profeta que vem falar disso e daquilo, de outras coisas, e não fala de Cristo. Não é. Apóstolo que fala de tantas coisas, da teologia da prosperidade, da não sei o quê, de curas, de tudo mais, e não fala de Cristo, não é. Porque eu pergunto, a cura está em Cristo? A cura está em Cristo? Então fale de Cristo, pregue de Cristo. A libertação está em Cristo? Então pregue de Cristo. A prosperidade está em Cristo? Então pregue de Cristo. Essa é a lógica. Que culmina com o versículo qual? Buscai em primeiro lugar o reino e a sua, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Só que os pregadores de hoje estão pregando sobre as coisas que devem ser acrescentadas, e não sobre Cristo, sobre o seu reino e sobre a sua justiça. E existe hoje uma igreja que, pelo fato de muitos pregadores só estarem ensinando sobre as coisas, essa igreja se acostumou a querer ser servida por Deus. Só vem para o culto quando precisa. Só busca Deus quando precisa. Só corre atrás de Deus quando a doença, a enfermidade está ali. Como eu falei, quando a morte bate. Oi, quem é? É tu, Jesus, batendo? Não, ele já bateu ontem. Tu não abriu, sou eu a morte que estou batendo hoje. Hã? Aí quer correr para Cristo. Amados, nós precisamos buscar hoje a Cristo. Porque o amanhã não nos pertence. E quando você vem buscar o conhecimento da verdadeira vida que Deus tem para você, você rompe com cadeias e começa a viver as bênçãos que Deus tem para você. Amém? Buscai em primeiro lugar o reino. Então, hoje, os profetas, os apóstolos, que devem trazer esse fundamento sobre a igreja, que são conhecidos ou vistos nesta geração como os pais da igreja. Por quê?
Porque Jesus escreveu a ele: vós, pais, eu vos escrevo, e vós, filhos, a igreja. Uma igreja de pais e filhos. Ou tu acha que Jesus escreveu para os pais naturais e filhos naturais? Não. Assim como Elias vem converter o coração, amados, porque começa exatamente na criação. Se a igreja converte o coração dela a Deus, o que acontece? A sua família é restaurada. Porque hoje a tua mulher não está aqui, o teu marido não está aqui, os teus filhos não estão aqui. Mas você que está no corpo enquanto igreja, se você for restaurado, a sua casa depois será também iluminada, resplandecida, restaurada. Sim ou não? Sim. Mas não é ser um crente qualquer. Não é ser meia boca. É de fato viver a palavra, de fato viver os fundamentos, de fato viver a verdade. Amém? Então lembre-se sempre disso. Como é que a gente identifica um ministro verdadeiro dentro desses ofícios? Quando eles falam sobre Cristo. Quando eles falam muito da sua própria vida, muito de tantas coisas, poderiam estar encaixadas como ministério de edificação. Porque a vida do ministério de edificação é a sua vida que edifica a igreja. Mas a vida de apóstolos e profetas, o que edifica é Cristo neles. Porque a vida deles nem si, mas é Cristo neles para edificar a igreja. Para fundamentar a igreja. Amém? Então há uma importância nesta figura que são vistas e reconhecidas e estabelecidas por Deus como figuras de autoridade ou de pais espirituais e que nunca vão tomar lugar de pai biológico, porque uma coisa não tem nada a ver com outra. Teu pai biológico projetou, programou teu nascimento, que programou, né? Que uns nem programaram. Programou, pagou uma boa faculdade para você, instruiu você, fez você ser um cidadão exemplar de êxito. Mas uma paternidade espiritual lhe dá desígnio, destino, lhe apresenta um propósito, para que você pegue todas as coisas naturais e converta para o teu Criador, para o teu Deus, para aquele realmente que quer que a sua vida seja restaurada. Amém? Queridos, então que Deus abençoe você, a gente vai continuar crescendo nas próximas ministrações e nunca se sinta órfão, nunca deixe que o espírito da orfandade venha, porque muito maior do que qualquer coisa é um Deus que tem lá em cima, que é Pai de todos nós. Amém? Daqueles que testificam da sua palavra em nós. E ninguém é impedido de se tornar filho. Todos nós somos convidados a ser filhos de Deus. Amém?